Olá a todos, falaremos hoje umas curiosidades sobre threads em Python. Eu falei para vocês que existe em Python nativamente o que a gente chama de falsas threads. Significa o quê? Se você utilizar o Python do jeito que você instala, você não utilizará threads verdadeiras, você utilizará threads falsas. O que é isso? No Python existe um negócio chamado GIL, Global Interpreter Lock, que é basicamente o Python meio que impede que você tenha várias threads executando ao mesmo tempo. Então, professor, como é que você disse que a gente está trabalhando com várias threads, sendo que a gente está trabalhando só com uma? É o que a gente chama de compartilhamento de tempo. Como é que é isso? Imagine o seguinte: você tem um banheiro, um único banheiro com 40 pessoas para usar. Então, o banheiro é o Gil e as 40 pessoas são as threads. Então, não dá para usar 40 pessoas no mesmo banheiro, só dá para usar uma pessoa por vez. Então, o que é que acontece? O cara vai lá, entra, fecha a porta, abaixa a roupa, faz o um ou dois, só que ele tem um tempo limitado. Ele tem alguns segundos para fazer o que fizer. Então ele vai lá, bota duas gotinhas, se veste tudo de novo e vai embora, volta para a fila e alguém vai ter que entrar, tirar a roupa, botar duas gotinhas, acaba o tempo, se veste de novo e vai para a fila. O próximo vai, tira a roupa, deixa lá um brigadeirozinho, se limpa, né? Tem que limpar toda vez, né? Lavar as mãos, limpar outras partes. E aí, querendo ou não, termina o que tem que fazer no limite de tempo, depois tem que sair. Então veja que várias pessoas estão fazendo o que deveria fazer, mas apenas uma faz por vez. Entendido? Então nós chamamos isso de compartilhamento de tempo. Todos estão trabalhando, mas uma trabalha e todas as outras aguardam naquela fração de tempo. Acontece que para o processador, essa fração de tempo é milésimos de segundo. Então, em um único segundo, várias threads trabalharam um pouquinho, né? Várias e várias. Ou seja, pode ser que uma, em um único segundo, entrou e saiu do banheiro várias vezes. Então, ele vai lá várias vezes, ele termina o serviço dele e acabou o serviço, não volta mais para a fila. Ok? Então, nós chamamos isso de compartilhamento de tempo. Então, professor, mas para que serve o GIL? Para que alguém criou esse tipo de coisa? É justamente para proteger a memória, para que dados de pessoas diferentes não se misturem no mesmo vaso, entendeu? Se é que você me entende. Então, para não haver essa bagunça de quem o dado é de quem, para não misturar esse com aquele e fazer aquela sopa que ninguém sabe de quem é quem, foi criado esse GIL. Recentemente, nos Pythons mais recentes, se eu não estiver enganado, da versão 3.12 para cá, foi criada uma nova versão que permite que a gente trabalhe com threads reais. Então, se você tiver um processador com vários núcleos, é como se você tivesse vários banheiros. Ah, professor, eu tenho um processador com 4 núcleos e 8 threads. O que importa é a quantidade de threads. Então é como se você tivesse, na verdade, 4 núcleos, cada núcleo com 2 threads, então você teria 8 threads. Ou seja, você teria 8 banheiros. Então você teria 8 pessoas utilizando o banheiro ao mesmo tempo. Aqui no caso seria 8 programas sendo executados ao mesmo tempo. Diferente do utilizado com o GIL, onde você teria um programa executando, sai da memória, entra o outro, sai da memória, entra o outro, sai da memória, entra o outro, entendeu? Então não se tem um compartilhamento de tempo tão explícito quanto com o GIL, tá certo? Então eu refiz os exemplos, só que farei o comparativo utilizando o GIL e sem utilizar o GIL. Temos aqui essa função chamada teste GIL. Ela serve para indicar se a gente está utilizando ou não o GIL. Está aqui print versão do Python
Esse comando aqui vai dizer qual versão do Python eu estou utilizando. Aqui serve para pegar o estado do Gil, para saber se ele está habilitado ou não, ativado ou não. Se não aparecer nada, é porque ele não está instalado. Se aparecer 0 nesse resultado aqui, significa que o Gil está ativo, ou seja, o bloqueio está ativo. Eu só posso utilizar uma thread por vez. E se caso for 1, é porque o Gil não está ativo, eu posso utilizar várias threads por vez. Como é que eu vou ativar ou não o Gil, professor? Então, tá aqui este comandinho bem simples que todo mundo já conhece. Então, vou colocar aqui um clear para limpar a tela. Então, tá aqui esse comando que todo mundo já conhece, né? Clear, Python e o arquivo main, que é esse aqui que eu criei todos os exemplos. Então, quando a gente chamar, veja que aqui tem teste Gil, né? Então, assim que eu executar aqui, será chamado teste Gil e o teste Gil verá qual é a versão e se o Gil está ativo ou não. Executando. Então, veja, eu estou na versão 3.14.16 e Gil ativo, ou seja, o bloqueio está ativo. E como é que eu faço para não bloquear o Gil? Eu venho aqui. Então tá aqui. Assim que você instala o Python mais recente, ele já vem com esse Tzinho aqui no final, tá certo? Então Python, em vez de botar apenas Python, eu vou botar Python 3.14t. Ele é o executável, né? Onde eu vou colocar "-x maiúsculo gil igual a 0. Ok? E aí eu boto main.py, que é o nome do arquivo. Colocarei aqui também. Não vou colocar o clear agora não. Então veja, Gil não ativo. Então quando a gente chama apenas o Python, o Gil aparece ativo. Quando a gente coloca o 3.14t menos x maiúsculo Gil igual a 0, Gil não ativo. Certo? Então toda vez que você quiser fazer paralelismo real, você precisa desativar o Gil utilizando esse comando. Vamos aos exemplos. Eu criei aqui duas funções auxiliares, certo? Nós temos aqui o cronometrar, onde eu passo uma função como parâmetro, pode ser qualquer função que você queira passar, né? Para contar o tempo necessário para a execução dessa função. Então eu chamo aqui a biblioteca time, recebo o tempo inicial, executo a função que foi passada aqui por parâmetro, e depois eu pego novamente o time, ou seja, eu tenho o tempo inicial, o tempo final, e o tempo é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Tranquilo. Criei também uma função chamada hardfunc, certo? Que é uma função que vai fazer um monte de cálculo, ou seja, para consumir tempo, certo? Não é só uma soma, uma subtração, uma multiplicação, é algo que vai requerer bastante processamento. Utilizaremos aqui a função seno, né? Da biblioteca math import o seno. Temos aqui a soma iniciando com 0 e faixa sendo 2 milhões. Então, farei aqui o ângulo chamado rad em range, variando de menos 2 milhões a mais 2 milhões, passo 1, ou seja, de 1 em 1. E a cada iteração dessa, eu vou fazer a soma do seno desse ângulo. Certo? Depois desse loop, nós retornaremos a soma. O exemplo 1 eu modifiquei um pouquinho, não é mais o mesmo dos vídeos anteriores, eu fiz uma pequena modificação, onde aqui, novamente, no exemplo 1, nós criaremos uma thread, essa thread herda de thread, myThread, herda de thread, o init, nós passaremos o ID, é o identificador da thread, a thread 1, thread 2, thread 3 e assim sucessivamente. Passaremos o self para a superclasse, o construtor da superclasse, e o ID nós passaremos para o self.id. Bem, o que é que essa thread faz? Primeiramente, ele imprime thread e o identificador da thread sem barreira. Por que isso? Porque daqui a pouco nós faremos aqui uns exemplos aqui com barreira. É muito parecido com o que a gente viu lá no exemplo anterior. Depois faremos aqui soma recebe hardfunc, já expliquei para que serve hardfunc. Logo em seguida imprimiremos thread, o identificador da thread, seguido da soma. Ok? Para a gente ver realmente todas as threads somaram certinho, sem problema nenhum.
Então nós temos aqui threads, é uma lista que inicialmente está vazia e a quantidade de threads será 80. Inicialmente nós colocaremos todas as 80 threads dentro da lista. Depois, para todas as threads, nós inicializaremos uma por uma. E assim que iniciarmos, também diremos: olha, aguarda para cada thread criada, aguarda um pouquinho aí. Só passa para a próxima linha depois que a última thread terminar. Ou seja, quando todas terminarem, aí sim é que a gente pode imprimir o print. Então nós passaremos o exemplo 1 da classe aula 12. Veja que é um método de classe. Passaremos esse método para o cronometrar e o cronometrar vai executar essa função lá dentro, né? Dentro de cronometrar, e teremos a diferença de tempo. Vamos limpar a tela e chamar o main. Veja que são 80 threads, né? O que é que essas 80 threads farão? Imprimir sem barreira, depois iniciar o cálculo de soma, hardfunc, e depois que terminar, será executado o nome, o número, o identificador da thread, seguido da soma. Finalizada a execução, veja que foram necessários 57 segundos e 75 alguma coisinha aqui, né? Vejam que o que é que aconteceu. Veja que quando eu inicio a thread 0, eu vou imprimir thread 0 sem barreira. Logo em seguida, ele começa a executar o cálculo de hardfunc e depois deveria imprimir isso daqui. Mas o que acontece? Como nós executamos aqui o Python com bugio, significa que é compartilhamento de tempo. Ou seja, isso daqui começou a executar e acabou o tempo de banheiro dessa thread. Ela foi convidada a se retirar, e aí a thread 01 assumiu o banheiro, assumiu o processador, certo? Começou a fazer o serviço dela, mas antes de terminar foi convidada a se retirar e a thread 2 entrou. A mesma coisa com a 3, com a 4, com a 5, com a 6. Veja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E assim que a 18 começou o serviço, foi convidada a se retirar e a thread 2 chegou e terminou o serviço. Veja que aqui ela terminou o cálculo e imprimiu o que tinha que imprimir. Veja que aqui não é que a thread 2 entrou no processador só duas vezes. Pelo contrário, ela entrou no processador não sei quantas vezes. Ela entrou aqui e imprimiu, depois entrou aqui várias vezes, porque aqui leva muito tempo para ser finalizado. Então ela entrou no processador e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. E somente aqui, quando ela entrou novamente no banheiro, no processador, ela que imprimiu isso daqui, certo? Então veja que ela trocou em todas essas outras threads aqui até finalizar a 2. Professor, e por que a 0 e a 1 não terminaram primeiro? Isso aqui é uma competição, pessoal, certo? É uma competição. Tá todo mundo brigando pelo processador. Um tá querendo chamar atenção. Ah, eu tô na fila, eu quero, eu quero. Quem decide isso é o sistema operacional. O sistema operacional que diz: olha, eu gostei de ti, é tu que vai entrar. Tem alguma lógica, algum algoritmo que vai determinar qual é a thread que vai entrar. Veja, nossos computadores, eles são multithread, né? Sistemas operacionais multitarefas. Isso significa o quê? Não é um computador sequencial de uma única thread, não é um computador monolítico, né? Nossos sistemas operacionais são divididos em várias e várias tarefas, são executadas ao mesmo tempo. Veja que aqui eu tenho 4 aplicativos. Cada coisinha dessa aqui nós chamamos de processos, certo? Então veja que aqui tem 4 processos de aplicativos, e cada aplicativo
desse aqui, cada processo desse pode ter um subprocesso ou vários subprocessos. Que são processos, são parecidos com threads, mas na verdade são cópias do programa original, certo? Que estão sendo executadas também de forma paralela. E cada processo ou subprocesso também pode ter várias threads, e uma thread pode ter várias subthreads. O programa é assim, você faz do jeito que você quiser. Então veja, por exemplo, aqui só no Chrome nós temos 17 processos. Então aqui eu tenho um processo, aqui tem mais 17, aqui eu tenho não sei quantos, só um, aqui eu tenho mais 10 e assim vai. Ou seja, veja que dentro desse meu sistema operacional aqui eu tenho 54 em segundo plano, mais 97 do próprio sistema operacional. Ou seja, eu tenho centenas de processos executando, entrando e saindo no processador nesse momento. Professor, qual é a diferença entre processo e thread? Thread é um processo mais leve. Por que é isso? Porque o processo é uma cópia do programa original, então ele tem tudo que o programa original tem, várias e várias informações, ou seja, ele é bem maior, mais carregado, mais pesado, digamos assim. Ele ocupa mais memória, ele ocupa mais espaço dentro do processador, digamos assim, e também da memória do computador. Já a thread não, ele é bem menor, é mais leve, então é mais fácil você trabalhar com threads do que um processo. Cada processo tem uma cópia inteira do programa. Como assim? Isso quer dizer o quê, professor? Que um processo tem todas as variáveis, toda a memória, todo o código necessário, todos os dados para que ele execute. Como eu tenho outro processo, ele também tem a mesma cópia, vai ocupar a mesma quantidade de dados, certo? Então, se eu tiver 10 threads ou 10 processos, significa que eu tenho 10 cópias do mesmo programa sendo executado, cada um isolado da outra. O que acontece nessa aqui não vai acontecer nas outras, certo? Então, um determinado processo pode gerar um determinado valor, outro processo pode gerar outro determinado valor e assim sucessivamente. Eles são independentes. Já as threads não. Elas executam de forma paralela, mas ela compartilha dados. Então eu só tenho uma área de memória e todas elas compartilham as mesmas áreas de memória. Ou seja, aqui uma tem acesso, as outras têm acesso. Isso pode gerar um certo problema que a gente tem que tomar um cuidado, porque se uma dessas altera e a outra estava esperando o dado anterior, pode ser que essa, quando chegar, alguém já modificou o dado. Então, dá o que a gente chama de condição de corrida, certo? Então, pode dar inconsistência de dados. Já nos processos, não. Isso não vai acontecer, a não ser que você, por algum motivo, compartilhe de alguma forma dados. Não havendo compartilhamento de dados, não vai ter problema, certo? Então, threads são mais leves, porém, a gente tem que tomar cuidado com dados compartilhados. Processos são maiores, são mais pesados, mas dificilmente você vai ter problemas de compartilhamento de dados, a não ser que o processo seja feito para isso. Cada programa que a gente executa, pessoal, gera no mínimo um processo. E cada processo gera no mínimo uma thread. Veja que o meu processador aqui tem centenas de processos sendo executados. Cada processo desse pode ter vários subprocessos, cada subprocesso desse pode ter várias threads, ou seja, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui nesse meu computador. O que é que aconteceu quando eu executei isso daqui? A thread que eu iniciei quando eu fiz o processo que eu iniciei quando eu chamei esse comando aqui, fora as cento e tantas que o sistema operacional já está trabalhando, eu criei mais 80, ou seja, são mais 80 competindo pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional é que diz quem é que vai ocupar aquele banheiro, quem é que vai ocupar o processador por vez. É por isso que, às vezes, mas a zero foi a primeira, mas não foi a primeira que terminou. Por quê? Porque várias e várias pessoas diferentes entraram nesse banheiro e a ordem quem decide não é você. Não é você quem. O processador é que diz: olha, esse daqui vai, esse daqui vai, esse daqui vai, depois é aquela, depois é a outra. Critérios do sistema operacional, tá certo? Então nem sempre a ordem é a ordem que você chamou. Aqui eu chamei de 0 até a 79, mas aqui 18, 2, 1, 0, 19, 4, 24, 25. Ah, professor, sai até da ordem da chamada, sai. Não é a gente que manda, quem manda é o sistema operacional, certo? Então, a partir desse momento, as threads começaram a finalizar, ok? Finalizou.
Veja, enquanto eu estou finalizando, ainda estou criando. Estou finalizando, ainda estou criando. Chega um momento que eu não crio mais, eu só vou finalizar, certo? Finalizei. E ao todo gastei 57 segundos. Mas por que isso? Porque nós estamos, na verdade, criando uma única thread que fica entrando e saindo do processador, entrando e saindo do processador, entrando e saindo do processador, entrando e saindo do banheiro, né? Bem, vamos agora fazer a mesma coisinha, só que agora bloqueando o GIL. Então, novamente, Python 3.14t menos x maiúsculo GIL igual a 0 main.py. Pronto, 2 segundos, 2.05 segundos. Viram a diferença do uso do GIL para o uso sem o GIL? Então, com o GIL é bloqueio o tempo todo. Por que isso? Porque as threads, eu só tenho uma única thread para usar um único banheiro. E existe um negócio que a gente chama de troca de contexto. O que seria troca de contexto? Para uma thread entrar no processador, ela tem que pegar vários dados dela, várias variáveis, vários dados, vários códigos, botar dentro dos registradores do processador, ocupar esses registradores e pegar os códigos de um por um, jogar dentro do processador, dentro da unidade lógica aritmética, fazer os cálculos, pegar próximo, pegar próximo, pegar próximo. Só que quando acaba o tempo, eu não posso simplesmente jogar fora esses dados sem apagá-los. Eu vou precisar desses dados depois para continuar. Então, o que é que o processador faz? Pega tudo, guarda em um determinado local e depois pega todos os dados da próxima thread, joga na memória. Depois que jogar na memória, eu chamo de memória nesse caso seriam os registradores, e depois que jogar tudo dentro dos registradores, é que vai pegar de um por um, até o tempo acabar. Quando o tempo acabar, ele não vai perder esses dados, nem o que já foi calculado. O que é que ele faz? Pega tudo de novo e joga para a memória. Qual o problema disso? Quando ele tira dos registradores, que são extremamente rápidos, mas ele tem que guardar em algum canto da memória, é memória RAM. É lento, é lerdo, é extremamente lerdo comparado com os registradores. Ou seja, o tempo todo eu estou fazendo o que a gente chama de troca de contexto. Carrego um monte de coisa, tiro da uma área lenta, jogo para uma coisa rápida, executo no tempo mínimo, depois perco um tempo gigantesco para depois tirar tudo de dentro dos registradores e jogar novamente para uma área de memória. Ou seja, eu faço muito acesso à memória lenta. É como se o cara vai entrar no banheiro. O cara tá lá, para ele entrar, ele tem que abaixar a roupa, tirar a calça, tirar a cueca, sentar, derrubar o brigadeiro, limpar o beiço lá, né? Terminou, dar descarga, lavar a mão, vestir as calças e ter que voltar para a fila de novo. Então, o tempo que ele usa o vaso é mínimo. Ele passa mais tempo lavando as mãos, vestindo roupa, do que realmente derrubando o brigadeiro. Ele leva tempo para carregar uma nova thread e leva tempo para se livrar dessa thread. Ele não pode apenas apagar a thread e sobrepor. Ele tem que ter todo cuidado para não perder os dados, certo? Troca de contexto. Veja que aqui, como eu não tenho mais o bloqueio do GIL, eu não preciso mais ter troca de contexto. Como assim, professor? Veja, aqui eu até tenho troca de contexto, mas é muito menor. Veja, esse meu computador, ele tem 72 threads. São dois processadores. Cada processador tem 36 núcleos e cada núcleo tem duas threads. Ou seja, um total de 72 threads. Então, se a gente for contar aqui, tem 72. Então, quando eu gero 88 threads, com o GIL, o que é que acontece? Um dessas threads aqui será ocupada e vai ficar fazendo troca de contexto o tempo todo, tempo todo, tempo todo. Ou seja, pode ser que às vezes saia daqui, venha para cá, troca de contexto, depois vem para cá, mas só um desses daqui estará ocupado com as threads do programa. Só um das 72 estará ocupado com as threads que eu criei. Quando eu elimino o GIL, eu digo, olha, pega aí meus 72 threads lógicos, né? Processadores lógicos. Pegue aqui as 80 threads em software e todas são distribuídas em cima disso daqui, certo? Não necessariamente todas, mas é o sistema operacional que vai decidir, certo?
Como assim, professor? Vamos novamente executar esse código utilizando o Python com o GIL, ou seja, o Python tradicional. Então veja que aqui algumas coisas estão em 25%, 61%, ou seja, o processador está trabalhando aqui em cima dessas coisas. Tem algumas aqui que dão 60% a mais por causa do tá gravando aqui, né? Bem, executando, então aumentou uma carga aqui e acolá, bababá. Ele fica, veja que está um azul clarinho, né? Quanto mais claro é a quantidade de trabalho que cada um desses processadores lógicos está fazendo. Então veja que está tudo clarinho, um aqui ou outra fica no azul mais escuro, tá certo? Então o Gil só uma thread por vez, ou seja, ele não vai ficar ocupando muito os processadores muito com vários cálculos. Pega um pouquinho e troca, pega um pouquinho e troca, pega um pouquinho. Ou seja, a sobrecarga é muito pouca. É por isso que é lento desse jeito, né? Fora, a gente falou também da troca de contexto, né? Além de ser uma por vez, né? Todas estão trabalhando, mas só que uma única vez. É como a história lá do banheiro. Todo mundo tá fazendo um xixizinho por vez, todo mundo tá deixando uma bolotinha de carneiro por vez, né? Deixa, sai, deixa, sai, deixa e sai, né? Daqui que termine, leva bastante tempo. Já aqui não, né? Quando a gente for eliminar o, o Gil, veja que eu levei 60 segundos. Eliminando o Gil, o que é que vai acontecer? Eu tenho 80 banheiros, 80 pessoas para 72 banheiros. Então a quantidade de espera é muito menor. Vamos lá, executando agora sem o Gil, ou seja, com paralelismo real. Pronto, acabou. Veja como deu aquele boom de uso do processador. Eu ocupei todos os banheiros com a maior quantidade possível de gente. Algumas ficaram na fila, mas rapidamente foram atendidas. Certo? Então é isso. Quando vocês precisarem fazer cálculos pesados, grandes, certo? Não utilizem o Gil. É isso, eu gostaria que vocês depois refizessem os exemplos 2, 3, 4, 5, 6. É basicamente a mesma coisa. Mas veja, em alguns casos você verá que com o Gil é mais rápido do que sem o Gil. Ou seja, às vezes com a thread falsa vai ser mais rápido que com a thread verdadeira. Quando é que isso acontece? Geralmente quando você tem processos muito leves, pouco cálculo a ser feito. Tá certo? Ou seja, vai significar o quê? Que o sequencial, com uma única thread, você vai fazer muito mais rápido porque são cálculos pequenos, leves e rápidos, extremamente rápidos. Se você precisa fazer cálculos extremamente rápidos e cria muitas threads, você vai gastar mais tempo criando thread do que fazendo cálculo. Então, quando você tem cálculos muito pesados, então o que é que acontece? Você passa mais tempo calculando do que criando thread. Então compensa, certo? Porque você perde pouco tempo criando thread e muito tempo processando várias coisas ao mesmo tempo. Beleza? Então é isso. Quando vocês precisarem de cálculos pesados, não utilize o GIL. Quando for cálculos simples ou não tiver cálculo, utilize com o GIL, certo? Bem, vou mostrar aqui um outro exemplo. Farei um teste mostrando como é que fica a sobrecarga dos processadores. Como eu falei, tenho dois processadores. Utilizando com o GIL. No GIL, como eu falei, apenas uma thread será executada por vez. Veja que ele aumentou a sobrecarga de trabalho no, no nó 1, ou seja, no processador 1, 0, desculpa. Então, a sobrecarga todinha está sobre o 0, o 1 nem sentiu, certo? Então, esse daqui poderia estar fazendo qualquer outra coisa que ele não ia sentir nada da sobrecarga feita aqui. Veja que só foi de 3%, 4%, 3%, 4%, ou seja, não tem. No momento nós estamos com 202 processos e 4.000 e tantas threads em execução.
Pronto, finalizou. 201 processos, as threads aqui, certo? Caiu para 2%, 1%. Ok? Então veja que ele só utilizou um único processador, algumas threads aqui, alguns núcleos daqui. E veja que foi só um núcleo por vez, uma thread por vez. Vamos agora para paralelismo real, sem o GIO. Executando. Puff. Veja que agora ele usou os dois processadores num pico bem grande, né? Chegou a 100% de uso do processador, né? Mas num intervalo de tempo muito curto, né? 2 segundos. Então compensa demais utilizar esse negócio, tá certo, pessoal? Utilize paralelismo aí. Programar bem é saber utilizar o computador. Não adianta você ter um computador com 72 threads, 200 threads, 500 threads, se você não sabe programar paralelo, tá certo? Utilize o máximo possível de recursos do seu computador, da sua placa de vídeo, que também é muito parecido. A lógica é um pouco diferente, né? Mas a lógica passa por isso daqui, tá certo? Um forte abraço, tchau, tchau.